todos os resultados estão ligados à mentalidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar a sua mentalidade. Por que o pessoal gosta de criar essa questão na segunda-feira eu começo a minha dieta, na segunda-feira eu começo o exercício físico, na segunda-feira eu começo a organizar o meu financeiro e não fazem? Mentalidade. Eu preciso ter a mentalidade da pessoa rica para poder me tornar rico. Sazonalidade veio. Ou seja, não se questionou, não questionou o negócio que está. Se eu tenho sazonalidade, o meu trabalho é diferente. Nos períodos de baixa eu tenho que trabalhar de uma forma, no período de alta eu trabalho de outra. Se eu não tiver estratégia, o que vai acontecer? O orçamento não vai valer para nada. E é por isso que muita gente não gosta do orçamento. Porque o orçamento é feito com premissas erradas. Eu não analiso nada e aí é aquele que a gente joga embaixo da cama e espera que acontece. E não acontece. Eu abro muita empresa, mas fechar eu também fecho muita empresa. Muita empresa mesmo. E se a gente for elencar os motivos que fazem uma empresa fechar, quase todos estão relacionados a financeiro. E se é financeiro, é falta de planejamento orçamentário. Vai faltar dinheiro. Não vou gerar lucro suficiente. O que eu tenho que fazer? Eu me antecipo. Eu não deixo a bola de neve virar, de fato, um grande problema para a minha vida. E é o que a maioria dos empresários menores acaba fazendo. Espera a bola de neve se formar para aí ver o que vai fazer. Só que em muitos dos casos é tarde demais. Turma, esse episódio é um oferecimento dos nossos patrocinadores, que acreditam no poder da transformação e da inspiração. O Instituto Abassi, referência em saúde e emagrecimento. A JRD Construções, construindo sonhos com solidez. A Labiata Store, trazendo elegância e estilo para o dia a dia das mulheres. E a Big Pan, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina, sempre presente com você em todos os momentos. Juntos, eles fazem esse podcast acontecer. Agora vamos para o episódio e já vou pedir para você um favor. Clica aqui no botãozinho de curtir, de compartilhar, se inscreva no canal que vai ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas que precisam. Valeu, bora lá! O convidado de hoje acredita que a constância é necessário para chegar nos seus objetivos. Ele é formado na área contábil, tendo mais de 17 anos de experiência, é especializado no terceiro setor. Além disso, possui especialização em gestão estratégica empresarial. Ele é coordenador adjunto do CRC Jovem. Ele é treinador na área de gestão financeira, compras, estoque e tributária. Com vocês, José Roberto. Bem-vindo! Obrigado. Estamos bem felizes de ter você aqui. Além disso, o Gabriel esqueceu de falar que ele é nosso contador. Ele é nosso contador. E hoje a gente trouxe o José para um papo, ainda mais que a gente está chegando no final do ano de 2025. Eu vou pedir para o José se apresentar um pouquinho, vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a história dele. Mas foi um papo um pouco mais intencional, né? Ainda mais porque a gente está chegando no final do ano, a gente está precisando fazer planejamento orçamentário, planejamento estratégico das empresas. E a gente precisa bater esse papo sobre dinheiro, né? Sobre planejamento financeiro. Tema sensível. Tema sensível. E, José, conta um pouquinho para quem está ouvindo a gente hoje. Além desse currículo vasto, extenso, né? Quem é o José, né? Quem é o José? Não precisa contar desde a antiguidade, da avó, da bisavó, da tataravó, a história toda. Mas conta um pouquinho quem que é o José. Começou tudo na maternidade. Mas vamos lá, né? Eu entrei na área contábil sem saber o que era contabilidade. E, por incrível que pareça, fui me descobrindo aos poucos, fui me desenvolvendo. A área que realmente eu gostaria de ter ido era ser professor. Ia ser professor de línguas. Não faça piada. Era para ser professor de línguas, porque eu queria ser professor de inglês, até que alguém, né, me puxou e disse: José, professor não dá dinheiro. Professor não ganha dinheiro. Eu pensaria um pouquinho melhor. Aí fui pesquisar. A administração veio com aquela emblema, por favor, quem, né, faz administração, não fique espantado, mas todo mundo diz que quem faz administração não é
É uma pessoa que não sabe o que de fato quer fazer Não da sabe o que vida. fazer administração. Eu não sabia o que fazer, Mas eu fiz não é. administração. Mas não é, não é. Acontece, Não é bem mas assim. acontece. Comigo foi assim. Aí eu vim para contabilidade, não gostando muito, sendo bem sincero, não gostei muito. Mas a gente vai se aperfeiçoando, vai estudando, vai entendendo do que se trata e aí a gente vai gostando, né? Eu me formei em 2014, trabalhei bem antes na área. Primeira área que eu trabalhei na área financeira, então já enganchando aí a área contábil. Depois fui para contabilidade, passei por várias empresas, trabalhei na JBS, trabalhei em empresas, né, como a Ricoh, Boticário, né, fiz a contabilidade de muitas dessas empresas. E foi uma experiência muito bacana. Abri o meu escritório de contabilidade, né? Hoje eu já estou aí com uma atuação mais ou menos de 4 anos de escritório. E seguimos firmes e fortes aí, que só sendo firme e forte no Brasil para superar aí os desafios diários. Ah, com certeza. E é legal tu mencionar que, assim, tu teve participação em grandes empresas, né? Como tu comentou, pô, foi a Boticário, foi a JBS, foi a outra que tu mencionou, mas eu esqueci agora o nome. Eu tive a Floripa Airport, que eu participei também. A gente esteve lá mês passado ali numa visita Sensacional. Muito legal. Muito top. Mas, pensando agora nesse quesito, pô, tu estava à frente também nessas empresas, como que era a questão contábil? Como que era o planejamento? Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência. Quando eu vim, né, quando eu abri o meu escritório de contabilidade, eu recebi muito cliente pequeno. E uma das dificuldades que eu percebi é a falta do planejamento. O planejamento é um fato que o pessoal desconhece. Ou se faz aquela conta de padeiro, sabe? Quando pega um papel, ó, vou faturar X, vou fazer despesa X e espero receber o lucro. Só que daí o que fazem? Pegam essa informação, colocam na gaveta e vão se lembrar no próximo ano, se é que vão se lembrar. Uma empresa mais estruturada, ela embasa toda a gestão no planejamento. Então, eu faço o planejamento, eu visualizo aquilo que eu quero ter de lucro, o que eu quero ter de fluxo de caixa, e eu vou trabalhar diariamente para conseguir aquilo que eu, né, programei, que eu planejei. A tendência é que daqui para frente as empresas sintam essa necessidade de fazer. Só um MEI, daqui a pouco vai ser necessário. A gente está chegando aí num nível onde a Receita Federal, os órgãos federais, todos, o estadual, o municipal, ele vai exigir esse nível de cuidado com a gestão, uma gestão mais profissional, e por isso que muitas empresas pequenas não vão conseguir aguentar. Eu tenho, assim, certeza quase que 100%. Porque o Brasil ele tem uma mentalidade já de vou abrir uma empresa e vou sonegar. Né? Quase que todo empreendedor pequeno, principalmente, ele tem esse pensamento. E eu super entendo, porque o fluxo de caixa é apertado, o lucro é apertado, e aí tu tem aquele sócio oculto, que todo mês bate na porta e diz assim, ó, eu quero a minha parte, e aí às vezes é uma parte maior do que fica contigo. E aí tu fica pensando, e a mordidinha agora? do leão. É uma mordida, e às vezes é uma mordida... Grande. A gente sabe que a gente paga todo mês a mordida. Toda vez que vem dá vontade de chorar, eu sei. E, de fato, agora a gente está entrando em novas etapas, em novas eras, uma exigência maior, e que se as empresas não se profissionalizarem em gestão, se não tomarem mais cuidado dessas áreas fiscais, na área tributária, trabalhista, vai ter problema, não vai conseguir se manter. Até hoje é muito comum as empresas pequenas não terem tanta cobrança e deixa rolar do jeito que está. Até esses dias eu peguei uma lista de empresas que estavam inaptas. Inapta é quando uma empresa deixa de entregar as declarações e tal. Só aqui da região. Gente, assim, numa brincadeirinha dessa, deu mais de 1.000 empresas tranquilo. Caraca. Tranquilo. E não foi tudo. Só aí uma parte, tu né? começa a pensar, e aí? Como é que vai ser daqui para frente? Onde as multas vão ser cada vez mais caras, a Receita vai ter um olhar maior
e pode se tornar um problema. Tá, vamos lá. Cara, é MEI, não é minha situação, tá? Só tô abrindo aqui, tipo assim, pra gente entender o cara que começou a empreender agora e... Tá, beleza, não tá querendo pagar, tá sonegando, tá dando aquele jeitinho brasileiro que é totalmente errado, é cultural a gente falar, tem aquele jeitinho brasileiro, pô, mas tinha que agir pelo modo certo, né? Sim, sim. Quais são os riscos que ele corre de fazer sonegação? A gente está vivendo num momento onde a Receita Federal ela está encurtando a rede, né? Imagina uma grande rede e que até então a rede estava bem aberta, bem larga, então quase tudo passa. Né? Então o pessoal fica tranquilo em relação a isso, mas há uma tendência de a receita diminuir, ela está fazendo isso, a gente está vendo as últimas legislações aprovadas, por exemplo, recentemente já falaram que agora, para considerar o faturamento do MEI, vai ser considerado aquilo que tu entrou na PJ e na pessoa física. Ou seja, eles estão apertando todos os cercos que eles podem para pegar o pessoal que usa o MEI e o Simples Nacional. Não é só o MEI. Querendo ou não, o Simples Nacional é considerado um benefício. Inclusive, já soube que eles querem colocar um prazo. A empresa não pode ficar mais o resto da vida no Simples Nacional. Eles querem botar um prazo aí mais ou menos de 5 anos. Que legal! Então, assim, depois de 5 anos, espera-se que tu cresça e... Ou cresceu ou morre. Se não cresceu, morre aí, deu, já vou... Já tem aquela estatística de que morre com até 5 anos, agora vai morrer mesmo. Eles estão querendo mudar a estatística do Sebrae. Vocês não eles não querem mudar, eles querem confirmar a estatística. Na verdade, eles querem acabar com os sonegadores. Porque muita gente que fica no Simples Nacional, que fica no MEI, não estou dizendo que são todos, sim, mas muitos acabam fazendo para poder sonegar. Porque é uma forma mais tranquila, né? Menos burocrática. Sim. Embora o nome simples pareça simples, não é simples. Tem muita burocracia envolvida, mas é um meio mais tranquilo de passar despercebido, né? Por enquanto. A Receita já trouxe aí E tem diferença no quesito serviço-produto? Quando é tributação, nesse caso? Tem, sempre tem. A gente tem alíquotas diferentes, a gente tem tratativas diferentes. Por exemplo, se você vende produto, eles analisam, por exemplo, o quanto tu compra. Se você compra mais do que você vende, já é um alerta, entende? Serviço, avalia-se, por exemplo, funcionário dentro da empresa. Poxa, eu tenho uma lanchonete que fatura, sei lá, 60 mil reais e eu não tenho funcionário. É um ponto que tem gente que fatura, às vezes, 200 mil e não tem funcionário na pizzaria, na loja, no restaurante. E aí? Como é que funciona uma situação dessa? A Receita pega tudo? Hoje, não. Até porque se ela dissesse assim, ó, vou pegar tudo, provavelmente o Brasil pararia. Quebra. No outro dia. Então, eles vão pegando vão pegando o outro, vão mostrando alguns como exemplo. Então, eu vou lá e quero pegar os corretores. Então, eu pego um ou outro corretor, dou uma multa, faço uma divulgação de notícia, dizendo, olha, eu estou pegando aqui alguns corretores, aí os corretores veem a notícia e começam a se coçar. Isso é geral. Eles fazem, sempre que aparece uma notícia, tem essa finalidade. É o exemplo, né? É igual, tá dando errado aqui na equipe, tem 3 aqui que estão incomodando, vou demitir um como exemplo para os outros ficarem de olho. Exatamente, bem isso. Muito é isso bom. que é feito. Tá, José, a gente falou um pouco sobre essa questão de imposto e tudo mais, mas um ponto que tu comentou sobre a questão de planejamento é bem importante, porque faz mais ou menos 2 meses que a gente parou ali em outubro para pensar no planejamento orçamentário da ABF para 2026. Isso. E ali a gente pensou o quanto a gente quer faturar, quantos clientes a gente quer adquirir, de quais tipos de serviços, no caso poderia ser produtos, mas no caso ali é serviços. Então a gente avaliou como um todo quanto que a gente gostaria de crescer também com colaboradores, o quanto a gente gostaria de crescer em ferramentas, em investimentos. A gente pensou em tudo isso. Isso é extremamente importante, a gente percebeu isso na nossa
nossa caminhada, porque a gente não tinha isso antes e agora a gente tem esse planejamento orçamentário. Mas a minha pergunta para ti é, beleza, eu sou um MEI, não tenho um contador para fazer para mim. Devo fazer, como fazer, por onde eu começo? E sendo, não, já sou uma empresa, já tenho uma contabilidade que faz o trabalho para mim, por qual caminho seguir? Toda a contabilidade faz isso, não faz? Sei que minha contabilidade é diferenciada, mas quero entender, para também direcionar o público que está assistindo a gente, de para onde seguir, porque agora falta menos de um mês para acabar o ano, e a gente tá num momento onde, gente, ou vai ou racha. Se não planejou agora, não planeja nunca mais. Que não vai em janeiro parar pra planejar o ano. O ano já começou. Tem até os loucos que fazem isso, mas não indicamos, não sugerimos. Mas o que eu faço? Como eu faço? Quando que é o ideal começar? Claro, agora já estamos em dezembro, mas quando que é o ideal para começar? Então, vamos lá. A gente começa pela parte da mentalidade. O brasileiro, ele não tem a mentalidade de planejamento. Ele é muito de fazer, então ele espera a coisa acontecer. Acredita muito na sorte. Eu entendo que existe a questão de sorte e tudo mais, porém, para um empresário que coloca todo o seu potencial, todos os seus recursos, as suas habilidades somente na sorte, corre muito risco, né? Então, o planejamento ele deve ser feito por qualquer empresa, seja ela um MEI, seja ela um Simples Nacional, seja ela qual for. Não é toda a contabilidade que oferece, são bem poucas que oferecem esse recurso. Muitos fazem até, digamos assim, a parte, muitos não fazem. Cobram para fazer a parte, Isso, como se fosse um serviço extra, né? Isso. Mas eu vejo que com tudo que a gente está vivendo, onde a economia está mudando muito rápido, o negócio está mudando cada vez mais rápido, a gente pega aí, a inteligência artificial fez uma virada de chave em muitos negócios. E aí, se você não para algum período para pensar como é que está o seu negócio, como é que está o seu negócio em relação aos concorrentes. Como está a saúde financeira. Né? Como é que está a saúde financeira, como é que a economia vai afetar, como é que a política vai afetar. Por exemplo, se o candidato A ou B vencer na próxima eleição, como é que isso vai impactar no meu negócio? Se eu não entendo todas as variáveis que podem acontecer, boto num papel, até para que eu comece a pensar. Vai faltar dinheiro. Não vou gerar lucro suficiente, o que eu tenho que fazer? Eu me antecipo, eu não deixo a bola de neve virar, de fato, um grande problema para a minha vida. E é o que a maioria dos empresários menores acaba fazendo. Espera a bola de neve se formar para aí ver o que vai fazer. Só que em muitos dos casos é tarde demais. Aí a gente entra na estatística que vocês mesmos comentaram. Em menos de 5 anos, quase 80% das empresas fecham. Essa frase até parece clichê, porque quase todo consultor fala sobre ela, mas eu, como contador, posso garantir. É fato. Da mesma forma... Até porque da mesma forma que tu abre, tu fecha, né? Exato. Eu abro muita empresa, mas fechar, eu também fecho muita empresa. Mas muita empresa mesmo. E se a gente for elencar os motivos que fazem uma empresa fechar, quase todos estão relacionados a financeiro. E se é financeiro, é falta de planejamento orçamentário. Planejamento, gestão, acompanhamento, né? Ter todo esse processo. Exato. Isso era até um ponto que eu ia perguntar qual eram os motivos das empresas fecharem. Né? Sim. No meu curso de gestão financeira, a gente abre lá o painel do Sebrae e digamos assim que 70% é financeiro. Está tudo relacionado. Ali há problema com mão de obra. O que é problema com mão de obra? Tu não conseguiu um salário. Não conseguiu pagar um salário bom para o cara poder. É financeiro. Para um funcionário. É financeiro. E aí a gente começa a elencar. Quase que 70% é financeiro. E como que a pessoa ela estrutura um caixa saudável, nesse caso? Geralmente a gente indica pegar as despesas fixas e criar um caixa, uma aplicação de pelo menos 6 meses dessa despesa. Então, vamos lá, eu peguei lá 10 mil reais de despesa todo mês. Então, pelo menos 60 mil eu tenho que ter em aplicação. É claro, estou falando aqui num valor mínimo.
As empresas mais saudáveis financeiramente geralmente guardam 1 ano. Por que 1 ano? A gente viu na pandemia. A pandemia durou quase 1 ano. Então, as empresas... A parte fechada, né? As empresas que não tinham aí 1 ano de caixa... Morreram. Isso e não daí foi é uma fato. nem duas, né? Foram muitas. Foram várias. Empresas Então, grandes, inclusive. Empresas grandes. Porque a cultura do Brasil não é ter essa reserva. O pessoal tem medo de reserva. Ou porque gosta de distribuir, né? Eu entendo que a gente precisa ter essa parte da distribuição. O sócio da empresa tem que ser rico também, tem que enriquecer. Porém, o certo seria uma parte do lucro ser dedicado para a empresa, reverter de novo para investimento. Sim. E o pessoal não faz. E aí, não adianta o sócio rico e a empresa pobre, falida, né? Isso. Em algum momento o sócio o ideal é rico. empresa rica e sócio rico. Amém. Tem muita gente que acha que assim, né? Eu já escutei muita gente dizer, empresa rica, sócio pobre. Temos que cuidar. Essa é uma frase um pouco... Uma crença limitante. Não é uma crença limitante. Eu diria que, na verdade, estão falando para viver um degrau a menos. Só que, quando eu não explico, o cara pensa, não, tem que viver o espírito de pobreza na minha pessoa física. E não é bem assim. Até porque a motivação, com o tempo, vai se perdendo. Claro. Se eu viver na pobreza enquanto a minha empresa está rica... Ninguém vive de amor. Exato, exato. E aí a conta chega em algum momento. É onde a gente tem que cuidar. Mas aí, pensando assim, beleza, a gente precisa juntar a caixa e reverter o lucro para o caixa. Tem uma porcentagem saudável para a gente tirar desse lucro? Tipo assim, 30% a gente vai colocar numa aplicação, 30% a gente vai colocar como giro. O saudável de despesa fixa é tantos por cento do faturamento. Isso daí é muito relativo. Depende de cada negócio. Tem negócio que a margem ela é muito pequena. Então, o trabalho aí é bem diferente de uma empresa que tem um lucro muito grande. Então, a primeira coisa, tu precisa saber qual é o teu lucro. E já começa aí o grande problema, porque a maioria das pessoas não sabem o seu lucro. Só sabe faturamento. Só sabe faturamento. Faturamento é ego, não diz muita coisa. O pessoal gosta de dizer, minha empresa faturou tanto. A minha pergunta, que logo em seguida vem, é, mas qual foi o lucro? Se você lucrou, ótimo. Eu conheço empresas que o cara faturava 200 mil e tirava 4 mil reais para ele. E realmente só sobrava 4 mil. Aí eu pergunto, né, qual é a lucratividade disso? Será que vale a pena? É saudável? O desgaste é saudável? Quanto tempo isso vai se manter? Imagino que seja uma estrutura muito pesada na empresa. Então, vindo uma crise, o que vai acontecer? Será que essa empresa se mantém? Será que a pessoa ela tem um plano para resolver se venha uma nova pandemia? Porque numa nova pandemia pode acontecer a qualquer momento. E aí, como é que eu me planejo para isso? Eu tenho um recurso, eu já pensei sobre isso, eu sei o que fazer caso isso aconteça? Boa parte sequer sabe. E aí vira um problema depois. Muito bom. E vamos lá. Então, beleza, já entendi. Se vocês não entenderam ainda, presta atenção, já entendemos que é necessário fazer um planejamento, não só um planejamento estratégico para sua empresa, de como que vai ser o seu próximo ano, o quanto você quer crescer, quem você quer se tornar, qual a sua visão, né, para o futuro, mas principalmente, primordialmente, um planejamento orçamentário. Sim. Entender onde você quer chegar financeiramente, qual que vai ser a saúde, qual vai ser o seu caixa. Quero fazer aqui, não tenho um computador, não tenho alguém para fazer para mim, quero começar. Tem como fazer sozinho? Tem. E como eu começo? Por onde eu começo, na verdade? Eu gosto de entrar naquela questão, inclusive eu bato em mim mesmo em relação a isso, que feito é melhor do que perfeito. Se eu entrar no perfeito, eu vou querer ter a planilha extra, hiper, mega incrível. Não preciso. O que eu preciso? Primeiro, se é uma empresa já existente, eu preciso entender se eu tenho dados anteriores. Como é que foi o último ano de faturamento? Qual foi o meu custo do último ano? Qual foi a minha despesa? Qual foi a minha lucratividade?
Avaliar a saúde atual. Né? Avaliar a saúde atual, porque é dali, eu vou partir dali. Não existe essa de eu vou partir do zero. Até a gente tem orçamentos que partem do zero. Existem algumas, como por exemplo o orçamento OBZ. O orçamento OBZ parte do zero, mas é um do zero entre aspas, porque tu tens todo um histórico para considerar. Então, você tendo um histórico, você vai partir dele. Então, se eu faturei, por exemplo, 100 mil, 200 mil, 300 mil no ano, quanto que eu vou faturar no próximo ano? Aí tem gente que começa, né? Porque esse é um momento onde tu tem que se questionar. Por isso que o ideal é ter alguém te auxiliando no processo. Porque se alguém vai te questionar, vai ser chato, vai dizer, tem certeza? Esse é o melhor caminho? Você foi lá e disse o seguinte, no último ano eu faturei 300 mil e pretendo faturar no próximo ano 600. Poxa, estou dizendo que eu vou aumentar, vou duplicar a minha empresa em um ano. Será que tu consegue? Depende é real? Do nicho, né? É real. Mas, na verdade, o que acontece, Beatriz? Boa parte das empresas não consegue. Claro que não. Aí, sabe o que é? É a sensação de achar que tudo é possível. O valorizar demais o faturamento. Que sempre vai conseguir. Aí, eu sempre venho com a segunda pergunta. A segunda pergunta é, quais as ações que você vai ter para alcançar esse resultado? Se a pessoa não me disser, eu já sei o resultado dela. Ou vai ser igual ou vai ser pior. Isso daqui é um fato. Aí o pessoal faz o seguinte, eles valorizam bastante o faturamento e subvalorizam bastante as despesas. Eles acham que vão gastar menos, quando na verdade... Vão gastar bem mais. Mais. Porque tem inflação. Vai surgir situações... Tu tem que estar preparado. Então, por isso que eu gosto de ter alguém junto. Alguém junto que vai estar fora da paixão do negócio, porque o pessoal tem isso. Eu sou apaixonado pelo meu negócio. Se eu sou apaixonado pelo meu negócio, a tendência é eu fechar os olhos para as coisas importantes. Romantizar, como, por exemplo, né? Romantizar. Muito romantizado. Eu faço muito planejamento orçamentário e eu vejo esse romance. Teve empresa que disse para mim, José, no próximo ano eu vou faturar 500 mil todo mês. Aí a primeira pergunta que eu fiz para a pessoa, o teu negócio tem sazonalidade? Aí a pessoa para, não, mas eu vou conseguir. Aí o que aconteceu no ano? Sazonalidade veio. Ou seja, não se questionou, não questionou o negócio que está. Se eu tenho sazonalidade, o meu trabalho é diferente. Nos períodos de baixa, eu tenho que trabalhar de uma forma, no período de alta, eu trabalho de outra. Se eu não tiver estratégia, o que vai acontecer? O orçamento não vai valer para nada. E é por isso que muita gente não gosta do orçamento. Porque o orçamento é feito com premissas erradas. Eu não analiso nada e aí é aquele que a gente joga embaixo da cama e espera que acontece. E não acontece. É interessante porque quando a gente fez o planejamento, teve um momento que o José perguntou, e quanto vocês vão faturar? Eu falei assim, cara, eu não sei. Mas assim, janeiro, fevereiro, março, são meses onde o pessoal segura mais. Ou contrata em janeiro, porque já quer começar, geralmente contrata em dezembro, que já quer começar resolvido o ano, com planejamento para o ano todo, inclusive, se você está aí ouvindo, né? Dezembro é o mês correto para você contratar uma agência de marketing, porque você já tem um planejamento pro ano inteiro. É isso aí. Merchan. Mas, ou tu começa em dezembro, ou eles esperam um pouco, ou tá com alguma agência, e aí, enfim, a gente tem muitos clientes que vieram de outras agências que estavam insatisfeitos, vieram pra BF, então, espera um pouco. Então, eu já sei que janeiro, fevereiro e março são meses de baixa. De março pra frente, ou melhor, do carnaval pra frente, é onde começa a ter uma alta e tem um pico ali. Outubro é o pico, depois novembro, dezembro vai dando uma baixa de novo. Sim. Então, quando a gente fez nosso planejamento, a gente já pensou, putz, esses meses são meses de baixa, esses meses são meses de alta, esses meses aqui são baixas de novo. Beleza, se vier mais, a gente vai trabalhar pelo mais, mas a gente vai colocar aqui o pezinho no chão e pensar na realidade. O que na realidade pode acontecer, né? Qual que é o mundo real? É muito bom pensar, gostaria muito de faturar tantos milhões, milhares, enfim. Mas vamos entender. Quanto tu quer faturar? Eu quero faturar muito, até brinco. Eu e o Gabriel, a gente brinca, quanto que tu quer pagar de imposto? 1 milhão? Se eu estiver pagando 1 milhão de imposto, imagina quanto eu não tô faturando. Exatamente. Mas o ponto é, pezinho no chão,
beleza, o quanto que eu de fato consigo crescer nesse período, nesse mês. Quais as ações que eu tenho que eu vou previstas. fazer? Exatamente. Né? Eu vou contratar alguém para nos apoiar nisso, para no nosso caso, vou contratar alguém para o comercial, ou não, vou manter como tá. Porque não dá para esperar que a empresa cresça mais fazendo o mesmo. Sim. Tem até uma frase que é muito boa, não lembro de quem que é, que fala o que te trouxe até aqui não é o que vai te fazer chegar no próximo nível. Exatamente isso. É Paulo Vieira? Paulo Vieira. Então, muito bom. Mas é isso, tu tem que fazer diferente para ter resultados diferentes. Exato. Já mesmo. Mas não adianta aí também jogar, como tu falou, embaixo da cama, né? Sim. Joguei embaixo da cama e Deus vai fazer. Isso. Nem com Deus funciona assim, né? Deus mesmo fala isso. Que não... Deus faz, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente, Deus faz a parte dele. Até brinco, Deus age no impossível. No possível é com a gente. Exatamente. Então... É como eu falei para vocês, quando vocês começaram a montar. Tá, tem novos produtos? Qual é a visão, né, de fato? E aí a gente vai expressar isso em números. Quais produtos, né? Tu fez uma pergunta muito boa. Quais produtos vocês querem vender? Isso. Porque a gente tem vários serviços dentro da nossa carteira, mas tem serviços que a gente não quer focar. Isso. Então eu não vou contar no meu planejamento do ano que vem um serviço que eu não quero vender. Exato. Claro, tá ali, se alguém vier, ótimo, beleza? Mas não é o meu foco. Qual que é o teu foco? X, Y, Z. Beleza. Porque também não adianta vender um produto que não te dá lucro, né? Sim. Exatamente. Sim. Mas tem produtos que são iscas de mercado que precisa ter. Mas por isso que eu falo que o orçamento melhor é fazer junto com alguém. Legal. O orçamento, quando ele é feito sozinho, há a tendência de você não se questionar. Você não se questiona, você não tem esse cuidado, né? Então, assim, José, quero fazer sozinho. Tem como? Tem. Inteligência artificial. Pelo menos usa o ChatGPT para te pensar sobre o teu negócio. Eu uso bastante o ChatGPT. O que eu faço? Geralmente eu coloco lá na inteligência artificial perguntando primeiro sobre economia, sobre política e sobre o negócio em si. E aí eu peço para ele trazer algumas perguntas que me façam pensar sobre os cuidados que eu tenho que ter na hora de fazer o orçamento. E funciona muito, dá muito resultado. Às vezes as pessoas têm uma ideia do seu negócio e aí o ChatGPT vem com umas perguntas que... te quebra. Não, eu estou indo na direção totalmente errada. E aí, realmente... José, uma dúvida. Esse planejamento orçamentário, tu faz ele apenas para os teus clientes ou se alguém quiser, tu pode ser contratado externamente para isso? Os dois. Eu faço para os clientes internos e também faço fora, porque às vezes existem empresas que já possuem uma estrutura interna, não precisa de um escritório. Mas precisa de uma consultoria para implementar esse plano. Consultoria. Às vezes a contabilidade super atende bem e tá tudo certo, só que o básico. Então precisa dar aquele up. Eu tenho clientes que fazem isso. Eles fazem uma contabilidade. Sério, José, eu não troco a minha contabilidade, eu faço permuta. Eles me atendem bem. Só que eu preciso desse plus. Aí a gente trouxe esse plus. Então a gente tem uma consultoria, a gente tem uma controladoria, a gente faz um orçamento. Então a gente tem todo um trabalho para dar aquele plus em relação à contabilidade que ele tem. E tu atende só o pessoal aqui da região ou tu atende também Brasil todo online, plano orçamentário? Brasil como é que é? todo. Então Brasil tá aí, ó, todo. gente. Se você é daqui, de fora, de onde for, plano orçamentário tá aí, MEI, não sabe o que fazer, não tem uma contabilidade ainda, quer fazer um plano orçamentário, quer chegar na frente, né? Sempre falo, quem sai na frente é quem se planeja, quem se organiza. Planejamento é a mãe da execução, né? Exato. Então, se você quer sair na frente, comece fazendo um plano orçamentário e se precisa de ajuda, já sabe que temos a pessoa certa. No final, vocês vão ter o Instagram dele aqui, vocês podem chamar ele no Instagram, enfim, que vocês vão ter um apoio. A gente teve isso e foi sensacional, foi muito bom pra gente. Inclusive, a gente fez o plano orçamentário antes do planejamento estratégico. Isso foi ótimo, porque daí a gente já fez o nosso planejamento estratégico pensando no nosso plano orçamentário. Isso. Então, beleza. Mas a gente quer isso no... Não, mas peraí, no plano orçamentário não dá pra colocar isso, porque senão vai ficar mais caro e aí não vai fechar as contas. Então, foi bem, bem interessante, porque até o nosso planejamento estratégico foi mais real, mais pezinho no chão, porque a gente tinha esse plano orçamentário. Então, tá aí a dica, gente. Exato. Isso aqui é dica de ouro, hein?
Exatamente. É o famoso que chega primeiro, bebe água limpa. Isso mesmo. É Exatamente. isso aí. Ah, mas eu sou meio... É agora, mas tem que começar, porque, igual, exemplo da BF. A BF já tem processos, já se organiza desde que a BF abriu. Desde o início a gente tem processo, ferramenta de gestão. Claro, muitas coisas a gente evolui, está evoluindo. Mas a gente já começou organizado. Quem começa organizado sai na frente. Quem vai organizar lá depois tem mais trabalho e acaba tendo que tirar um tempo. Então, a mesma coisa do planejamento. Ah, mas eu sou MEI, não precisa ainda, ninguém me cobra disso. Beleza, mas depois não vem reclamar, né? Exato. Tá, José, vamos lá. Uma pergunta que eu até anotei aqui, né? A gente percebe nos nossos clientes... Hoje a gente não tem uma rotatividade tão alta. Porque a gente tem clientes de 10, 15, 20, 30 anos de mercado. Então, eles não têm essa... Sofre com a economia? Sofre. Sofre com o mercado? Sofre. Todo mundo sofre com mudança, enfim, estabilidade, inflação. Mas eles não sofrem tanto. Tu acredita que isso se dá por quê? Eu digo que ainda o tempo de casa é um diferencial. Diminuiu, mas quando eu digo o seguinte, que eu tenho 30 anos, 40 anos, eu digo que eu tenho credibilidade. Então, as pessoas tendem a... Como é que eu posso dizer? Tendem a acreditar mais naquela marca. Porque, sentir mais seguro, né? Se aguentou uma pandemia, então é algo bom. Estável. Na verdade, eu diria até que é um gatilho mental. Né? Então, muitas empresas utilizam isso como gatilho mental. A gente está passando por uma fase que isso pode mudar. Pode mudar. As pessoas estão sendo muito exigentes, né? A gente via isso muito claro, assim, ó, no sentido de as pessoas pesquisam antes, as pessoas procuram essa excelência, procuram, né, um resultado específico. Então, a questão de quanto tempo eu estou no mercado, aos poucos ele vai enfraquecendo e vai tomando o lugar daqueles que conseguem trazer resultado. Eu digo isso porque eu vou pegar aqui exemplo de alguns escritórios. Eu conheci alguns escritórios muito grandes que estão fechando agora. E eram de muitos anos, eram referência, só que quando você é muitos anos e de referência, você tem uma coisa chamada ego. O ego começa a falar mais alto, você acredita que você é invencível, não te permite imbatível, e aí tu não evolui. E geralmente empresas de mais tempo não têm essa permissão, elas ficam muito no sucesso, na glória do passado. A empresa que consegue se renovar, ela se mantém, ela vai se manter por muito tempo. Agora, as empresas que não têm esse processo muito claro de renovação e tal, acaba morrendo. Até porque a empresa tem um ciclo. Vamos imaginar. Quando a empresa abre, tem aquele primeiro ciclo que a força é comercial. Você foca no comercial. À medida que vai crescendo, a tua força vai ficando comercial e financeiro. Se você não tiver esse olhar no comercial e financeiro, e vai chegar uma fase da tua vida que você vai ter que decidir entre a falência, entre vender ou suceder. E aí entra o ponto. Para a minha sucessão ser bem sucedida, eu tenho que estruturar isso. E é com antecedência. A gente tem aí algumas empresas que demoram quase 10 anos para suceder. Então, quando eu faço uma boa sucessão, e geralmente boas sucessões, ou eu qualifico bastante as pessoas que eu quero, né? E aí é filho e tal. E para conseguir continuar o negócio e, de fato, renovando o negócio e trazendo... Eu conheço muito negócio de muito tempo que conseguiu suceder com filhos e os filhos renovaram a empresa, deram uma cara nova e aí a empresa pôde caminhar mais à frente. A gente tem um exemplo disso que veio aqui no podcast, que é a Elisa Olsen, né? Isso. A Olsen é uma empresa de, sei lá, terceira maior do mundo. Mas são quantos anos de Olsen? São mais de 20 anos de Olsen. Eu não lembro o tempo, mas é uma empresa que há muito tempo começou com o seu César. E o seu César agora
fez essa sucessão, claro, como diz a Elisa, ele vai morrer dentro da empresa, porque ele não Sim. vai sair nunca, ele vai continuar no conselho, mas ela é a CEO e ela que tá assumindo, trazendo novidade, trazendo Só que é um o ar cara novo, né? que permite. Isso, que não é sempre assim. Exato. Não é sempre assim, mas permite. Uhum. Quando eu não permito, é onde a empresa começa a sofrer ao longo do tempo. Eu já vi muita empresa sofrendo, justamente porque o cara era controlador demais, ao ponto de ver as coisas mudarem e não permitirem que as outras pessoas tomassem as decisões que precisavam para a empresa ir dar continuidade. Sim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim. Exato. Gabriela. Talvez por medo? Ou não? Só por ser mais... Medo, ego. Tudo. É, É um conjunto aí de N fatores. A mentalidade de que eu consegui fazer isso, talvez você não consiga. uhum. Então, é N preconceitos. Tem a questão da até. família também, né? Família é aquela Família, coisa. legado. né? Então, Isso. tá, José, e o que tu acha que é hoje o pior problema? Claro que, geralmente, a maior dor dos empresários está no financeiro. Mas dentro de todo esse... Porque o financeiro é um leque gigantesco. Dentro de todo esse leque de financeiro, qual que tu acredita que é o pior problema que os empresários têm hoje? É, de fato, o imposto, que todo mundo reclama só do imposto. Ah, imposto é caro. Ou, a folha salarial tá muito alta. Ou não, ou tem outros pontos que eles não estão olhando e que talvez se eles olhassem poderiam ter muito mais lucro. Tá, vamos lá. Imposto não mata empresa. Por que eu digo que imposto não mata empresa? Porque o certo seria você repassar o imposto na precificação. Uhum. Se você não está repassando na precificação, o teu erro está onde? Precificação. Na precificação. E aí nós temos vários fatores que me fazem entrar num grande problema. Vamos lá. A retirada excessiva do sócio. Então, a empresa ela não pode retirar aquela quantia, mas o sócio vai lá e tira. O que ele faz? Ele faz a empresa sangrar. Uhum. Ou eu tenho um descasamento das entradas e saídas de dinheiro. Né? A gente tem que entender que o dinheiro entra num ritmo e ele sai num ritmo. E se eles não tiverem no mesmo ritmo, é onde aperta. As Então, condições de pagamento com fornecedores. Isso. Então, por exemplo, eu tenho a condição de fornecedor que eu pago à vista. Mas eu dou para o meu cliente 30 dias. O que vai acontecer? Eu já vi várias empresas, inclusive trabalhei em uma que era 30, 60, 90 para o cliente pagar, mas essa empresa, os fornecedores, a maioria ele só tinha 30 ou 45. Exato. E aí ele quebrou. Sufoca o financeiro. Quebrou. Porque não... tem caixa. Aí chegou a crise de 2012? 2012 ou 2015? 2015, a crise de 2015 quebrou a empresa. Mas sabe o que é, assim, de tudo que eu já ouvi falar? Porque assim, né, depois de trabalhar tanto em gestão financeira, a gente apresenta esses fatos, são buracos negros que a gente tem nas empresas, mas sabe o que geralmente eu prestei mais atenção assim que acontece? Eu não tenho dados confiáveis dentro da empresa. Como é que eu posso tomar uma decisão se os meus dados não são de qualidade? Vamos lá. Tá, eu cresci o meu faturamento, mas qual linha de produto que eu cresci? Não sei dizer. Eu só sei que eu cresci o faturamento, mas não sei qual produto cresceu mais, qual que me deu mais retorno. Isso tudo financeiro, ele deveria dar esse suporte. Por exemplo, diminuiu o meu lucro. Ok, mas onde que diminuiu o meu lucro? Tem muitas empresas que entram naquele vertente assim, eu preciso crescer faturamento. E naturalmente, se eu cresço faturamento, eu cresço o quê? Despesa. Ok, só que eu não posso crescer mais a despesa do que eu cresci de faturamento. E isso não é perceptível, às vezes, no número em si. Eu tenho que ver percentual, eu tenho que ver indicador, para poder olhar, enxergar, bater o olho e já dizer, eu tenho problema aqui. Né? Eu faço uma atividade dentro do curso de gestão financeira em alguns clientes, que é o retorno do investimento. A gente abre não é uma planilha, a gente abre um diagrama de retorno de investimento. Tem uma empresa e eu tenho toda a engrenagem da empresa. Nessa engrenagem a gente sabe exatamente onde está o problema. Nos exercícios que a gente faz, por exemplo, a gente entrega lá essa engrenagem e a gente descobre, sem saber nada da empresa, a gente só olha o número, a gente consegue identificar que a comissão do vendedor estava errada, que os fornecedores deram
os fornecedores não, os vendedores deram um prazo totalmente errado. Desconexo pro com a realidade, cliente, né? Deram desconto, muito desconto. O compras, quando viu muita venda, foi lá e comprou mais estoque, deixando dinheiro parado. Aí o dinheiro faltou no caixa, onde eles foram recorrer? Banco. E eu sempre trago essa... Quando não faz a queima de estoque, isso aí dá uma raiva. Isso. Aí eu sempre falo, né, que se você pega um empréstimo bancário, você tem os juros. Se é um empréstimo bancário para você crescer, tá ótimo. Fico feliz quando alguém diz, não, isso daqui é para investir na empresa, é para crescer, para fazer... Agora, se é para pagar conta, significa que aqueles juros que você tem, que você está pagando, tá indo pro teu prejuízo, tu não botou no teu preço. Dificilmente alguém bota os juros no preço. E é um juros sobre juros, né? Porque às vezes tá Exato. pagando uma dívida, não é nem uma conta, é uma dívida. Exatamente, é onde não faz sentido. A conta não fecha. E qual o momento que você deve pegar um empréstimo? Porque a gente falou assim, ter essa dívida de alavancagem, né? Sim. É tendo um caixa ou não tendo caixa. E eu falei assim, não tenho aqui, eu vou pegar esse empréstimo aqui para poder fazer essa dívida de alavancagem. O melhor momento para se pegar um empréstimo é quando você está bem financeiramente. O que acontece, né? Se criou a ideia no Brasil, principalmente dos pequenos, tá? De que eu devo pegar empréstimo quando eu estou indo mal, para cobrir dívida. E empréstimo para cobrir dívida é um problema. Até porque eu só vou aumentar a minha dívida. Eu vou crescer a minha dívida. E não é o melhor caminho. Tu tá aumentando o prazo do pagamento da tua dívida, mas a Isso. dívida continua ali. Talvez o melhor caminho seja, se eu faço um planejamento financeiro, eu vi que o dinheiro não vai fechar, a conta vai ficar negativo. Aí sim, eu busco o empréstimo, mas eu busco antes. Antes de ficar negativo, né? Quando tu Por já tá... quê? Porque o banco ele vai analisar qual é o risco dele. E o cara vai ficar desesperado porque ele quer resolver aquela situação que ele está negativado. Exato. Desespero, E desespero o vai matar. banco sente cheiro de desespero, o cliente sente cheiro de Sim. desespero, todo mundo sente cheiro de desespero. Sim, tá todo mundo. E isso vira um problema para a pessoa que está procurando. Porque o banco, quando ele sente. Eles são especialistas em sentir esse cheiro. O que eles fazem? Eles pegam e te botam juros muito alto. Ou para você desistir, ou para Ganhar dinheiro. Para ganhar o dinheiro. E quando você está bem, qual é a tendência? O juros ser menor, você consegue negociar. O banco aparece dentro da tua empresa para te oferecer empréstimo Sim. enquanto tu tá bem. Meus alunos sempre falam a mesma coisa, José. Quando eu estou bem, cara, é cafezinho, é tudo. É presente, é mimo. Mas quando eu estava mal, quando eu estava lá na lama, os caras somem. Não conhece meu nome, não sabe onde está minha empresa. Nunca te vi mais gordo. É mágico. Mas mágico. é assim mesmo. Mas empréstimo melhor é quando é para crescer. Quando é para pagar conta, significa que a coisa está indo muito mal. E aí a gente tem que começar a rever o negócio. Será que o meu negócio não está perdendo o mercado? Que é o que muitas vezes acontece. Está perdendo o mercado e o cara não quer desistir daquela ideia. Ou será que não tá saudável, né? Sei lá, tá retirando demais. Tem custo demais. A gente passou por um momento que a gente viu que o nosso custo fixo estava muito alto pro tanto de faturamento que a gente tinha. Sim. Então a gente teve que reduzir alguns custos fixos porque era o ideal a se fazer para conseguir ter a sobrevivência do negócio. E foi a melhor coisa que a gente fez. Foi uma escolha que a gente teve que fazer. Só que aí entra a questão. Quem é que está disposto a cortar o braço? Exatamente. Perna. Às vezes entra o ego. Entra N situações. A gente tem que vergonha. se despir do ego. Porque eu vou... empresário no Brasil que tem ego morre. Exato. E o pior que é o que mais tem. É o que mais tem. Porque assim, se fosse por ego, eu nem falava isso aqui agora, né? Mas Exatamente. a gente passou por um momento onde a gente precisou. E eu falo justamente porque quando a gente precisou, todo mundo tem vergonha, ninguém quer, nem todo mundo tá do teu lado, porque quem tá do teu lado quando tá bem, não sei necessariamente está do teu lado quando tu está mal. Exato. E aí, nem todo mundo te dá bons conselhos. Então, se tu tá mal e precisa reduzir, daí vamos falar a nossa visão, a gente precisou reduzir alguns custos fixos.
A gente, infelizmente... E não precisou. foi imposto. E não foi imposto. Não, a gente não sonegou em nenhum momento mesmo. Mas não só isso, é questão de... Não é nem pessoas, é questão de custos mesmo. A gente tinha um espaço, a gente falou, cara, esse custo aqui não tá fazendo sentido pra gente. A gente cortou aquele espaço. Não faz sentido a gente continuar tendo esse espaço físico. Porque o cliente não vai lá, a gente tava se obrigando a ir no espaço, porque ele tava ali. O espaço estava, de certa forma, vazio, porque a gente aparecia porque era obrigado, já ia até com raiva pro espaço. E não era utilizado, ele era subutilizado. Sim. De que adianta eu ter um espaço que está sendo subutilizado? Nossa equipe toda é remota. E funciona bem assim. Por que eu vou obrigar? E esse é o processo do planejamento financeiro. Pois é. Você questionar os gastos que você tem, questionar a estrutura de negócio, questionar a precificação. Tudo. Questionar o quanto você retira. Poxa, eu quero ter mais. Tá, mas para eu ter mais, o que é necessário? Tem gente que pensa que crescendo a empresa vai retirar mais. Eu digo pela experiência própria que boa parte das empresas, quando a empresa cresce, o dono tira menos. Sim. Ah, José, mas como? É fato. É fato. Tu cresce e aí o custo, as despesas crescem numa proporção muito rápida. E às vezes até difícil de tu manter o controle ali. E aí é onde o pessoal começa a dizer, José, mas eu quando era pequeno, eu ganhava tão bem e agora cresci o negócio, estou tendo uma dificuldade enorme. É claro, o custo numa empresa grande, ela é muito mais difícil. Sim. A estratégia, ela muda, né? A forma de negócio muda. Eu não posso mais agir como pequeno. E é legal isso. Eu ouvi esses dias, eu não lembro se foi no podcast ou no que foi, mas foi alguém falando sobre a questão dos colaboradores, né? Que a gente viu recentemente uma empresa grande aqui da região demitiu 500 colaboradores. E a empresa continua rodando. 500 colaboradores é sei lá, talvez 1/5 da empresa. Parece pouco, pensando 1/5, mas é 500 pessoas. Sim. Como é que uma empresa demite 500 pessoas e continua rodando? Pelo fato de que muitas vezes ela tá inchada. Exato. Então, quando tu tens uma empresa grande, ela incha. Muitas vezes tu tens ali várias cadeiras que tu criou e que naquele momento precisava, mas depois de um tempo já não precisa mais. E quando a empresa é pequena, a produtividade é muito maior daqueles colaboradores. Conforme tu vai crescendo, vai colocando mais pessoas, a produtividade automaticamente vai diminuindo. Tem até um estudo sobre isso. Eu não lembro em que podcast que foi que a gente ouviu isso. Não lembro se foi num podcast ou no que foi. Eu posso falar algo sensível agora? Pode, fica à vontade. Nós temos casos de empresa que começaram a criar vagas para diretor da felicidade. É um custo. Pensa, quanto custa um diretor? Ainda mais da felicidade. Não estou tirando mérito. Eu sei que tem ciência por trás, que traz resultado. Mas digamos que as empresas que não têm tanta capacidade financeira para isso, estavam fazendo isso. Talvez não com esse título, mas colocando gente desnecessária dentro da equipe. Isso acontece muito, né? Acontece muito. E aí tu enche a empresa e chega um momento que daí uma empresa grande vê isso acontecer, 500 colaboradores, a empresa continua rodando, continua vendendo, continua funcionando. Exato. Por quê? Porque realmente aqueles colaboradores, não porque aquela pessoa que foi demitida não é necessária, não. Com certeza ela pode ser que ela fazia um trabalho muito bom, só que chega um ponto onde a empresa está inchada. Aí a gente foca em eficiência. Exatamente. E em produtividade. Exato. Então, às vezes, tu tem ali um cara que tá fazendo uma cadeira, ele poderia estar fazendo, digamos, não um trabalho de 2 cadeiras, porque isso é ilegal, mas no sentido de poderia estar fazendo mais coisas dentro da sua própria cadeira. Sim. Que ele não tá fazendo porque contratou um assistente para ele, por exemplo. Esse assistente talvez não seja mais necessário naquele momento da empresa, e aí o assistente vai embora e o analista fica. Exato. Por quê? Porque o analista dá conta de fazer sozinho. Porque em um momento inflou, mas agora baixou a demanda, e aí? Exato. Vai continuar? Não dá? Só que muitas empresas fazem isso. Não observam como é que está a demanda e ajusta de acordo com a demanda. Não faz isso. Isso não é bom. Exatamente. E isso é o que mais acontece, né? Principalmente em empresa grande. E a nossa preocupação hoje é muito nisso, assim. Tem até uma pessoa que veio aqui no podcast e falou assim, ó, vende, depois tu resolve. E isso é importante, realmente. Vende, depois tu organiza, porque senão se tu for esperar o momento certo para vender, tá ferrado. Mas não necessariamente porque tá crescendo, precisa contratar. Não necessariamente porque tá crescendo, precisa de um software talvez muito mais caro. Cresce, mas olhando os custos e mantendo o que tu pode até o momento que, não, realmente, agora
precisa de um software melhor para isso. Agora precisa de uma pessoa para isso. Essa é a estratégia, né? Eu gosto de dizer que é o seguinte, a gente tem que cuidar com as frases prontas. Que uma frase dessa leva algumas pessoas Exatamente. a tomarem decisões muito ruins. Sim, com certeza. A gente falou bem no início aqui. O que faz uma empresa quebrar? Falta de planejamento. Planejamento financeiro. Então, quem é que mais precisa de gestão financeira? O grande ou o pequeno? O pequeno. O pequeno. O pessoal pensa, mas é a grande. Quando tiver grande, é meu a organismo grande financeiro. é natural já. Já é natural. Já está estruturado. O pequeno é que quem não precisa. faz. Por quê? Eu tenho a entrada. Eu foco na entrada e tá tudo certo. Eu tenho que ter. Sim. Mas, e a minha saída? E é onde o pessoal se embanana todo, é na saída. Aí, se a saída está sendo maior do que a entrada, algum momento essa conta chega. É aquele ponto, né? Vende, depois organiza. Ok, sim, foca em vender. Mas não esquece de vender com planejamento. Isso. Se tu tens uma meta, tu tens indicadores, tens uma precificação bem feita, tá tudo bem tu vender e depois tu organizar. Agora, se a precificação tá errada, daí tu vai vender de qualquer jeito, vai dar desconto, vai vender de qualquer forma, aí tu já se ferrou. A margem não... a margem lá no pé, aí tu já se ferrou aí, porque tu já vendeu uma coisa que tu não vai dar conta de sustentar a longo prazo. Aí, a gente tem muito isso. Às vezes, esse limite aqui é o limite que a gente precisa para contratar uma pessoa a mais. A gente tem esse limite, claro. Sim. A partir do momento que chegar nesse limite, eu tenho tanto tempo para contratar essa pessoa. Então, a gente tem isso muito claro dentro da empresa. A gente precisa disso aqui quando chegar nesse limite aqui. Tá chegando? Tá faltando 2. Então agora a gente vai se planejar, começar a olhar. Não vamos contratar antes de chegar, porque também aí pode ser um custo a mais que não precisava ter, mas já estamos nos organizando para aquilo. Mas é se preocupar com o comercial, mas estando também preocupado em fazer um bom comercial. Mas sabe qual é Melhor o do que problema? vender é fazer uma boa venda, né? Sim, mas sabe qual é o problema? Às vezes as pessoas querem algo sofisticado. Eu preciso ter um financeiro, meu Deus, extra, multi-power, e não necessariamente. Não. Gente, uma planilha simples, desde que alimentada corretamente, né? Eu já tive negócios que o cara dizia para mim, José, eu faço financeiro. Eu vou ser bem sincero, eu sou meio contra o empresário cuidar do financeiro, né? Eu prefiro que alguém cuide. E eu sempre falei, porque às vezes o empresário diz, José, mas eu não quero gastar colocando alguém para fazer o financeiro. Mas eu digo, cara, mas olha o tempo que você ia ganhar para conseguir mais grana para o teu negócio. E é uma conta tão simples, tão singela. Eu digo, cara, tem tanto estagiário, né, de administração, de contabilidade, que pode te ajudar nesse processo. Não precisa de algo extraordinário. De um sênior. Não. Principalmente uma empresa pequena, né? Um estagiário que vai lá, vai registrar as tuas contas, vai fazer os pagamentos para ti, vai fazer o que precisa. Porque chega um momento que você precisa desse administrativo para que tu não dedique tanto tempo nisso e cara, é energia. E Exato. se tu dedica tanto tempo em algo operacional que alguém podia estar fazendo... Então, pensando na estratégia da tua Algum empresa lado crescer, tá ficando para trás, né? Exato. Sempre falo, se tu foca em um lado, tudo tá ficando para trás. Empresa pequena geralmente tá equilibrando vários pratos. Mas não existe equilíbrio nos pratos. Uma hora um prato vai cair, porque tu não consegue segurar todos eles. Exato. E aí, assim, para o pequeno, o que precisa? De um fluxo de caixa e saber se está tendo lucro. Não precisa mais do que isso. E aí o pessoal quer sofisticar. Eu preciso do indicador X, do Y, do Z. Começa básico, mas faz alguma coisa. Tenha clareza de como o teu dinheiro está entrando, como que está saindo. Não precisa ser algo sofisticado. Tem planilha que tu preenche ali, tu consegue tanta informação bacana, consegue tanto visualizar o teu contas a pagar, o teu contas a receber, o fluxo de caixa de uma maneira tão bacana. Nós temos hoje sistemas que são gratuitos, que fazem isso, assim, numa maestria, numa facilidade. Então, para que complicar? A gente não precisa complicar. A gente precisa fazer aquilo que funciona. O básico bem feito, o arroz com feijão. Exato. Precisa fazer aquilo que funciona. E para o pequeno negócio, qual é o principal? É o fluxo de caixa e o lucro.
Tô tendo lucro? Ótimo. Ou seja, é uma parte minha. E aí, o fluxo de caixa é a entrada e saída de dinheiro. Se está entrando e saindo na frequência certa. Ponto. Conseguir essas duas informações, tem informação suficiente para tocar a empresa. Top. Bom. Zé, a gente está chegando nos minutos finais. Tem magia nessa mesa aqui. Nem parece que já foi quase 1 hora. Quando né? a gente vê, passou 1 hora e a gente nem viu. Muito rápido. Mas eu vou fazer 2 perguntas para você antes da gente finalizar. Eu sei que tu é um cara culto, que tu gosta de ler, tu é inteligente pra caramba. E eu queria perguntar para você, e tu indicar pro pessoal que tá vendo a gente, 3 livros. Seja Tudo isso? tu já leu. Com certeza, porque a estante dele lá no escritório é gigantesca. 3 livros que podem ajudar os nossos ouvintes em questões financeiras. Em questões financeiras. Eu poderia considerar mais financeira pessoal. Geral, Geral. porque se o pessoal tá errado, vai Vai impactar cagar no pro empresarial. empresarial. Vai, porque no fim, faltou no PF, O PF vai faltar no PJ. vai pegar no PJ. É Vamos lá. como o brasileiro trabalha. Eu tenho o livro O Mito do Empreendedor. Esse livro, ele fala sobre a estruturação da empresa num nível onde você pensa nele como uma franquia. E qual é o bacana dele? Que ele trata todas as áreas, inclusive a financeira. Legal. E aí ele faz você pensar tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, porque o pessoal desassocia muito. Às vezes só pensa na empresa, ou às vezes só pensa na pessoa física. E aí ali ele traz, eu tenho que ter os sonhos meus, minha pessoa física e na pessoa jurídica, e como estruturar essa empresa, como se fosse de fato um modelo. Então, Legal. o primeiro assim que eu acho bem bacana é ele. Vamos pensar aqui num outro. Você me pegar de supetão hoje. Não tem problema. Eu vou falar agora de um de autodesenvolvimento, mas que para mim tem muito a ver, que é o Disciplina, do Joko. Ele fala sobre disciplina e eu posso garantir que financeiro é disciplina, porque é algo chato pra caceta fazer. Eu garanto, é algo chato, não é legal. Até para uma pessoa que é detalhista e tal, é chato de fazer. Você parar, sentar, tu sabe, né, Gabriel? Parar, fazer, colocar na conta e... é chato de fazer. Por isso que exige disciplina. E disciplina é mentalidade. E a gente poderia dizer aí, um outro livro, Arte da Guerra do Nível Sales, que também fala sobre disciplina, fala sobre planejamento financeiro, também aborda esse assunto, ter uma mentalidade de comando. Então, ele são 3 livros um pouco fora da... Eles não vão trazer técnicas financeiras, mas ele te ajuda bastante aí. E tem um livro, eu posso citar mais um? Manda. O Lucro Primeiro. Tinha certeza que tu ia falar desse livro, que tu já falou pra ele várias vezes. O Lucro Primeiro é um livro sensacional, é lá dos Estados Unidos. Pouquíssimo se fala nele aqui no Brasil, mas ele é um livro que te dá uma estrutura diferente de pensar o financeiro da empresa. Legal. Então, realmente sai fora da caixinha que a gente conhece. Muito Então, bom. ó, Mito do Empreendedor, Disciplina, A Arte da Guerra. E Mas não é o Lucro do Sun Primeiro. Tzu. Não, Como é que é o nome do... dos Naval Sales. Naval Sales e o Lucro Primeiro. Isso. Anotado. Pesado. Ô Zé, agora, se você pudesse mandar uma mensagem para quem está ouvindo a gente até agora, que ficou insight. um insight, seja para questão financeira, seja algo que possa redirecionar a vida dessa pessoa. Pensando que estamos chegando no final do ano, Pensando que a gente está chegando no final do ano, para quem quer dar uma alavancada no ano que vem, não só ficar naquela promessa de vou para academia, vai na primeira segunda-feira do ano e acabou. Segunda eu começo, janeiro eu começo, depois do carnaval eu começo. Sim. Qual seria esse insight, essa mensagem? Eu diria que todos os resultados estão ligados à mentalidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar a sua mentalidade.
Por que o pessoal gosta de criar essa questão na segunda-feira eu começo a minha dieta, na segunda-feira eu começo o exercício físico, na segunda-feira eu começo a organizar o meu financeiro e não fazem? Mentalidade. Eu preciso ter a mentalidade da pessoa rica para poder me tornar rico. Para mim me tornar um contador de elite, eu preciso primeiro ser aqui dentro para depois tornar aqui fora. Então, não tem como desassociar isso. Então, eu trabalho primeiro a minha mentalidade, fortaleço ela para aquela direção e eu vou ter naturalmente o resultado. O pessoal quer ter ações, aí a ação fica descasada porque aqui não está. Eu não sou rico aqui, eu não sou próspero aqui, não tem como eu ser próspero aqui fora. Muito bom. Quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre a contabilidade, saber mais sobre o José, sobre os cursos, onde que encontra? Eu tenho um Instagram, inclusive gerenciado por uma agência fodástica, @José Roberto Contador, e eu tenho também o da Autos Gestão. Então, Autos com U. Com U, Autos Gestão. E lá, né, mandou mensagem, eu respondo. Eu sou um pouco ansioso, eu não posso receber uma mensagem que eu já preciso responder a pessoa. Além do fato de que tem muitos conteúdos legais, a gente sabe que a gente grava com este homem maravilhoso aqui, tem muitos conteúdos legais que saem direto lá, além dos vários cursos que o José faz. Então, se você gostou do que você ouviu aqui hoje e sentiu que pode aprender mais, ou que precisa de um planejamento orçamentário, ou que precisa de um apoio, né, na sua contabilidade, ou tá pensando no que fazer e tem dúvidas, o José é um cara que pode te ajudar aí de diversas maneiras, com consultoria, com plano, com curso. Por incrível que pareça, já tive gente de gestão financeira chorando no meu curso, tu viu? Gestão financeira chorando é outro nível. É outro nível, exatamente. Mas é isso, gente. Pessoal, se você ficou até aqui é porque esse conteúdo foi bom. Então, não esquece de deixar o seu like neste episódio. Né? E envie também para as pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ajudar. Aquele amigo, que tá passando por um problema financeiro, precisa de algumas dicas, precisa de um direcionamento. Manda para ele, não esquece de mandar, porque isso vai ajudar ele com certeza. Além disso, se inscreve no canal para receber todos os episódios que a gente tem para sair ainda esse ano e também no ano que vem. A nova temporada está quase aí. Não esqueçam de acompanhar o José nas redes sociais, tanto no Instagram dele quanto no da contabilidade. Além disso, acompanhe a BF Marketing Studio no Instagram, @bf.mktstudio, e o nosso podcast com @bf.talks.podcast. Então acompanhe a gente lá, curtam, sigam, curtam os podcasts, encaminhem para os seus amigos para que esse conteúdo chegue para ainda mais gente. Muito obrigada e até a próxima. Valeu.